Mas, doutor Rafael, como é que justamente fica isso? Quer dizer, essa provocação à justiça que qualquer cidadão pode fazer, uma entidade organizada, de alguma questão, de alguma empresa que coloca em risco aí a questão do ambiente e que leva, por tabela, às mudanças climáticas. Como é que fica assim a ação do operador do direito? A gente começou essa discussão falando sobre o otimismo da COP, né? Logicamente que, em termos práticos, ela não vem, todas as COPs, elas não vêm tendo seus objetivos realizados, assim, implementados de fato. Nós analisarmos a COP lá de 1990, a primeira delas, na verdade, em 90 não foi feita uma COP, mas pelo menos o acordo, a Convenção das Partes foi feito em 90, ela determinava umas reduções obrigatórias lá que até hoje não foram cumpridas. Então, até que esse acordo que foi hoje feito na União Europeia já está mitigando essa redução que não conseguiu se fazer até agora. Mas as COPs, a gente imaginar que teve 30, então precisando ter 30 COPs, quer dizer que, pelo menos, dá uma indução de que não está sendo suficiente, né? Consequentemente, mas essas COPs todas, elas foram, assim, talvez não o objetivo almejado, mas elas foram muito, muito úteis, sim. Estabeleceram princípios para a humanidade de preservação, de obrigação e de preocupação que as atividades práticas dos governos, seja financiamento, seja trocas de crédito de carbono, não conseguiram efetivar os resultados práticos almejados, mas o judiciário tem sido um bom braço disso. O ex-desembargador aqui na linha trouxe essa questão da justiça climática. Tecnicamente, assim, eu sei que é um termo até um pouco à luz até mais do direito dizer, mas justiça climática justamente seria a justiça que ela é provocada pelo não cumprimento dos acordos climáticos, né? Então, esse não cumprimento dos acordos climáticos tem forçado o judiciário, o doutor Nalim trouxe muito bem, na Corte de Direitos Humanos lá da Europa, já começaram a existir ações, acho que o nome é Klimaserioninen, né, que foi feita na Suíça. Por quê? Porque um grupo de idosos da Suíça entrou com uma ação contra o governo suíço, dizendo: você se obrigou a fazer várias coisas e não fez. Então eu vou acionar a Corte de Direitos Humanos para te obrigar. E se fez isso, essa ação foi ganha na Corte Interamericana da Europa. Nós temos N outras demandas, pelo mundo, 3.000 demandas já de entes que sejam, ou essa entidade, que era uma entidade de idosos lá na Suíça, mas várias outras, né, ajuizando várias ações estritamente climáticas no mundo. Temos assim, o STF já chamado umas 3, 4 vezes, né? Temos ações para discutir o fundo amazônico, para discutir as queimadas, que o Dr. Fábio trouxe isso muito bem, em que o STF está, sim, agindo, provocado por entidades, sejam entidades ligadas especificamente a clima, mas também o Ministério Público, alguns entes governamentais, para obrigar o governo a cumprir algo que ele se obrigou a fazer. Porque o acordo, a gente diz, esses acordos não valem nada? Não, esses acordos claro que valem, né? No nosso sistema jurídico nós temos a Constituição, mas logo abaixo da Constituição estão esses acordos firmados pelo Brasil com outros países que não passa pelo crivo do Senado. É o que a gente chama de direito supralegal. Ele está entre a Constituição e todas as outras normas do Brasil. Então, o judiciário é chamado para fazer, sim, cumprir esses acordos. O Acordo de Paris, né, que também o professor Dr. Fábio trouxe aqui, foi talvez um grito contra o descumprimento das outras COPs anteriores. A COP salvo engano, a COP de Paris foi em 2015. Existem alguns artigos ali em que se consegue se interpretar que as grandes empresas dos países deveriam se realizar as suas reduções de emissões. Então, o judiciário acaba sendo provocado. Às vezes as ações são ajuizadas contra as empresas, às vezes sempre não, né? Muitas vezes também com um ente governamental junto, para que se cumpra, estabeleçam multas, estabeleçam, como o Dr. Nalim trouxe, pesadas indenizações para quem não está cumprindo um acordo global que tem consequências para os governos e principalmente para os grandes agentes privados dos países. O Fábio Feldman, pegando justamente o gancho, tanto do Dr. Naline como do Dr. Rafael, o Brasil cumpriu os acordos que assinou
nas últimas grandes reuniões que trataram do meio ambiente, quer dizer, o Brasil pode falar com voz mais grossa, mais alta, no sentido popular, olha, nós cumprimos e você não cumpriu? Olha, o Brasil tem sido comparado com os outros, quer dizer, eu falo comparado com os outros porque, infelizmente, quer dizer, nós estamos caminhando para não cumprir o Acordo de Paris, que estabeleceu que a meta de aumento da temperatura média do planeta não alcançaria 2 ou 1,5 graus Celsius. Tem muita gente, inclusive da comunidade científica, que acha que essa meta já é impossível de ser cumprida, e as Nações Unidas lançou, inclusive ontem, um relatório chama Gabb Report, muito interessante. Agora, o Brasil, perto dos outros, está indo muito bem, porque tem uma matriz energética baseada na hidro, quer dizer, o Brasil tem experiências muito bem sucedidas, o nosso calcanhar de Aquiles continua sendo o desmatamento da Amazônia, do Cerrado e dos outros biomas. A gente fala muito pouco, a gente fala muito da Amazônia, mas a gente esquece que a Caatinga está sofrendo problemas, o Cerrado, que é muito importante, porque o Cerrado é onde nós temos o nascimento das grandes bacias hidrográficas, né? Agora, o nosso calcanhar de Aquiles continua sendo a Amazônia. Só explicando um pouco, o Acordo de Paris, ele determinou que cada país apresente uma NDC, quer dizer, uma contribuição nacional determinada, que mudou inclusive em relação ao protocolo de Kyoto, ou seja, os países têm que apresentar o que eles vão fazer e a cada 5 anos tem que aumentar o que a gente chama de ambição climática. Acho que o Brasil, de maneira geral, está indo bem. Poderia ir muito melhor e nós temos aí grandes discussões, inclusive em relação ao petróleo. Quer dizer, eu acho que a grande discussão no Brasil hoje é a exploração do petróleo na Amazônia Ocidental, quer dizer, que é uma discussão e que, inclusive, tornou mais vulnerável a posição brasileira, porque, quer dizer, o maior desafio é o combustível fóssil. Tem que substituir o combustível fóssil. Agora, você pega o caso do Brasil, eu acho que não é uma discussão fácil. Quer dizer, eu tenho minha posição, mas não é uma discussão fácil, porque à medida que os outros países não abrem mão do combustível fóssil, e o Brasil já é um grande exportador de petróleo, a discussão se coloca, eu vou abrir mão do petróleo e os outros não abrem mão do petróleo. Mas o fato é que nisso eu sou muito pessimista. Eu acho que a indústria petroleira mundial vai explorar o petróleo até a última gota. E daí surge essa discussão que foi levantada aqui pelo Rafael, pelo Nalini. Eu mesmo estou participando de uma discussão sobre isso. Eu acho que a solução é a litigância climática. Quer dizer, nós temos que ir para os tribunais contra a indústria petroleira e com medidas muito drásticas, porque elas não vão abrir mão. Como, aliás, Vila, eu estou me estendendo um pouco, não. Quer dizer, a indústria petroleira, alguns anos atrás, ela, sentindo a pressão da opinião pública, ela acabou se colocando para o mundo, eu não sou indústria de petróleo, eu sou empresa de energia. E agora estão abrindo mão de todos esses compromissos, é muito interessante. Mesmo no governo Trump, mesmo nos Estados Unidos, face ao governo Trump, fundos internacionais abriram mão dos seus compromissos climáticos e as empresas que tinham anunciado com grande repercussão, que atingiriam net zero em 2040, 2050, estão abrindo mão. Então, eu acho que o único caminho, aliás, eu vejo dois. Um é litigância climática e outro mobilização popular. A sociedade tem que ir para a rua, porque eu já fui deputado, eu espero que você seja na próxima eleição, mas o deputado, o que ele sente mesmo, o político, é o povo na rua.